negros na África do Sul, assim como eles eram perseguidos. Mas apesar disso, você tinha algumas investigações. No Brasil, nada disso acontece. É colocado uma pedra na história, uma pedra em tudo aquilo que aconteceu, como se nada tivesse acontecido, como se os fatos não estivessem ali. E isso foi extremamente problemático para os entendimentos futuros sobre o que aconteceu no período militar. Essa falta de análise, né, não estou falando de perseguição, essa falta de análise do que aconteceu no período militar nos ajuda a entender porque tem hoje pessoas que clamam pela volta à ditadura, que acham que o regime democrático é um regime que não dá conta da sociedade, que são a favor desse militarismo, que tem esse fetiche por esse autoritarismo, né? Talvez se essa ferida tivesse sido curada lá em 1985, 86, não traria os problemas que nós temos hoje no nosso país. Voltando ao quadro. Governo Geisel, então, Ernesto Geisel. No Geisel, então, ele profere que vai fazer a abertura lenta, gradual e segura. Há um afastamento muito grande da chamada linha dura do poder, que era representada pelo Costa e Silva e pelo Médici. Há problemas na hierarquia do exército, porque você tinha partes do exército, principalmente ligado à linha dura, que não queriam o fim da ditadura, que estava se colocando. E o governo fazia algo parecido com o que a gente chama hoje de morde e assopra. Você tinha medidas liberais intercaladas com medidas restritivas. Então, por exemplo, uma medida liberal foi a suspensão da censura aos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Outra medida não tão libertária foi o assassinato do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, ele era o jornalista da TV Cultura e a morte dele acabou criando uma grande comoção nacional. A morte dele serviu para acelerar, inclusive, o processo da reabertura política. Eu vou contar falar do contexto histórico para vocês, depois eu mostro as imagens e a gente trabalha com essa questão. O Herzog foi convocado a prestar esclarecimentos no DOI-CODE. Ele era um dos diretores da TV Cultura, então ele era um cara conhecido na sociedade. Por quê? Porque teve uma manifestação, né, um evento dos militares, e a TV Cultura não mandou ninguém para fazer essa cobertura, né? As outras televisões, rádios foram fazer a cobertura desse evento militar e o Herzog não foi. Inclusive, o deputado que fez essa, entre aspas, denúncia desse teórico desinteresse do Herzog contra os militares foi o José Maria Marim, né? Um personagem bastante conhecido porque foi, inclusive, posteriormente, presidente da CBF ali nos anos 2000. Pois bem, o Herzog foi convocado, teoricamente, só para dar um esclarecimento. Ele abertamente era um cara que combatia a ditadura, ele não era um alienado político. E o Herzog foi morto no DOI-CODE, ele foi assassinado. Provavelmente, né, depois a gente comprovou que isso foi verdade, eles pesaram a mão na tortura com relação a ele para ele confessar alguma coisa. Como que aconteceu? Como que as pessoas souberam dessa morte? As pessoas que trabalhavam com o Herzog na TV Cultura, na redação, foram do DOI-CODE. Olha, o cara entrou aí, não sai mais, o que aconteceu? Aí as pessoas que trabalhavam com o Herzog foram convidadas a entrar no DOI-CODE e viram essa imagem. Vamos ao quadro. As pessoas que trabalhavam com o Herzog foram chamadas ao DOI-CODE e viram isso que a gente está vendo aqui. Professor, como é que tiraram essa foto? Uma estagiária que tinha ido junto, com uma câmera escondida, conseguiu bater essa foto na sala, que era a sala de interrogatório do Herzog. Qual que é o problema dessa foto? Ele está aqui amarrado com a sua gravata, enforcado, e com os joelhos flexionados. Nenhuma pessoa comete suicídio dessa maneira. Por mais convicta que ela esteja de tirar a vida, ela não consegue flexionar o joelho e se enforcar. Porque o instinto do corpo, o instinto da respiração é diferente. Então essa cena, ela foi manipulada. O Herzog foi morto e simularam ali que ele não tinha que ele tinha cometido assassinato. Que ele tinha cometido suicídio para acobertar o assassinato. Isso gerou uma comoção muito grande, você teve manifestações gigantescas na Praça da Sé, um culto ecumênico com católicos, com judeus, afinal de contas o Herzog era judeu, enfim, pressões muito grandes. Esse episódio ficou famoso na história do Brasil e serviu para acelerar o fim da ditadura. Quase 40 anos depois, no início dos anos 2010, salvo engano, a família do Herzog entrou na justiça e conseguiu mudar a certidão de óbito dele.
na certidão de óbito dele constava que ele tinha tido cometido suicídio. E depois de um processo na justiça, principalmente via Comissão da Verdade, mudou-se a certidão de óbito dele, dizendo que ele foi morto por tortura nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Isso é muito importante, porque além de ser um consolo para a família, também abre brecha para uma indenização. Afinal de contas, ele era um cidadão brasileiro que foi morto por ação do governo. Os militares do DOI-CODE representavam o governo brasileiro naquele momento. Voltando ao quadro. Então, há uma grande reação da sociedade, Igreja e OAB, e pela Comissão Nacional da Verdade, posteriormente, ele acabou tendo aí a mudança na sua certidão de óbito. Agora uma citação para a gente finalizar essa parte do Thomas Skidmore, que é um dos grandes brasilianistas, né, apesar de ser norte-americano, que estudam a história do nosso país. O Thomas Skidmore diz o seguinte: outros conhecidos oficiais da Sorbonne, que é o grupo intelectualizado, os moderados, eram os generais Golbery da Couto e Silva, Cordeiro Farias, Ernesto Geisel, Jurandir Bizarria Mamed. Esse grupo mais moderado do que a linha dura defendia a livre iniciativa, embora considerado também necessária a existência de um governo forte, uma política externa anticomunista e a adoção preferencialmente de soluções técnicas de fidelidade à democracia, achando, no entanto, que a curto prazo o governo arbitrário se impunha como uma necessidade. Ou seja, o Skidmore está aqui nos brindando com uma citação que reforça aquela ideia de que havia os dois grupos, a linha dura e a Sorbonne, e que esse grupo da Sorbonne foi derrotado por um tempo. Começa-se a ditadura com um período mais repressivo, aliás, com um período brando da Sorbonne. Depois você tem o Costa e Silva e o Médici com o auge da linha dura, com o auge da repressão, Geisel e Figueiredo fazendo a transição. Quando eu falo aqui na aula, parece rápido, mas esse processo durou 21 anos, mas enfim o Brasil voltou à democracia. Governo Geisel e Figueiredo, a transição lenta, gradual e segura. Vamos falar um pouco mais agora especificamente sobre o governo Figueiredo e esse prelúdio do fim, a preparação que nós tivemos para o fim da ditadura no Brasil. Vamos ao quadro. Então, primeiramente, nós temos aqui, eu coloquei uma linha evolutiva, um histórico, para nós entendermos como que foi acontecendo essa abertura. Então, em 1973, nós temos a crise do petróleo. A crise do petróleo ainda no governo lá da linha dura foi importante porque a economia do Brasil era muito baseada e ganhava muito dinheiro, principalmente com a questão do automóvel. Essa crise do petróleo pôs fim ao milagre econômico, né? Então a crise que era externa acabou vindo interna e o milagre econômico faz água a partir de 1973. Em 78, a emenda constitucional número 11 acaba com o AI-5. Então volta-se o direito ao habeas corpus, a tortura deixa de ser legalizada, você tem uma transição muito importante. Ao mesmo tempo, há uma força muito grande do sindicalismo, as contestações, tanto rural quanto urbano. É nesse contexto que na UABC Paulista surge a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, com as grandes greves de 1978 e 79. O Lula aparece como líder sindical e depois se torna aí um grande líder político. Em 79, né, um dos grandes problemas que eu já falei, a lei da anistia, ampla, total e restrita. A anistia acabou servindo a lei da anistia acabou servindo como uma espécie de libertação. Quando falava-se da anistia, muitas pessoas não pensavam na ideia de que os militares não seriam processados pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. Pensava-se o seguinte: vamos libertar as pessoas. Por quê? Havia muitos presos políticos no Brasil, havia um número muito grande de exilados, pessoas que foram expulsas do país, que foram convidadas a se retirar porque tinham um posicionamento político mais veemente. Então, pós-1979, os anistiados voltam ao Brasil, muitas pessoas acabam saindo da cadeia, voltando para sua família. Então, o clima pós-anistia fica um clima muito mais de retorno dessas pessoas, de fim de um período conturbado. Não se pensava tanto na ideia de que os militares que cometeram crime durante a ditadura também seriam anistiados. Voltando ao quadro. E a volta do pluripartidarismo. A Arena acabou virando o PDS, né, o Partido Democrático Social, mas é só uma sigla, na verdade, de Democrático Social não tinha nada.
E você tem também a ideia do PMDB, que é a evolução do MDB, o PT e o PDT. No início, né, na década de 80, já início dos anos 90, você tem um contexto político brasileiro mais às esquerdas. PMDB, PT, PSDB eram partidos de oposição ao que representava a Arena. Durante um tempo no Brasil, se a gente pegar ali final dos anos 90, início dos anos 2000, você tem o PT se colocando como a esquerda no Brasil e o PSDB como a direita. Mas, na verdade, esses grupos, todos eles eram contrários à ditadura no Brasil. Posteriormente, né, década de 2015 para frente, você tem uma reascensão da direita reacionária no Brasil, por conta do PL, do PSL, o contexto da eleição do Jair Bolsonaro, mas isso aí vai ser assunto para a próxima aula, quando a gente finalizar a disciplina de República 2. Voltando ao quadro. Eleições. A possibilidade das eleições gerou uma frustração muito grande. Por quê? Você teve, em 1984, a emenda Dante de Oliveira, que era uma emenda que propunha as diretas já, ou seja, o brasileiro voltar para presidente em 1985. Ela não foi aprovada, apesar de uma grande comoção nacional, que era por conta principalmente da ideia das diretas já, dos comícios que existiam. Na eleição indireta, ou seja, uma eleição que foi realizada dentro do Congresso, você tinha dois candidatos. O Paulo Maluf, o mesmo prefeito de São Paulo, que era ligado à Arena, à situação, e o Tancredo Neves, um dos grandes líderes do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, que era contrário à ditadura militar. O Tancredo vence a eleição indireta. Então, apesar da emenda Dante de Oliveira ter sido rejeitada, você tinha uma ideia positiva. Poxa, o Tancredo venceu. Só que o vice do Tancredo era o José Sarney. Vitória, morte e frustração. Por quê? O Tancredo vence a eleição, só que ele não chega a assumir. Ele adoece no período que foi entre a eleição e a posse e acaba falecendo. O vice dele era o José Sarney, que oficialmente estava no MDB. Só que o Sarney, até pouquíssimo tempo atrás, ele era da Arena. Ele era conhecido muito mais por ser um político ligado à Arena, aos militares, do que ao MDB. Ele trocou de canoa, trocou de barco aí aos 45 do segundo tempo. Então, apesar da vitória do Tancredo amenizar o fato das diretas já não terem sido aprovadas, o Sarney assumir meio que colocou água no chope de todo mundo naquele momento. Por quê? Era um político que representava muito mais a ala dos militares do que a democracia. Apesar disso, Sarney consegue fazer um governo com uma transição democrática. A grande marca do seu governo é a aprovação da Constituição vigente até um presente momento, de 1988, a Constituição Cidadã. Sarney poderia ter avançado muito mais em vários pontos, mas não o fez. Mas a grande marca ruim do governo Sarney é a péssima política econômica, a chamada inflação galopante e tudo que isso que gerou no nosso país. Voltando ao quadro, fiz questão de colocar aqui uma foto histórica daqueles que eram políticos que, muito embora tivessem as suas divergências, se uniram em prol da democracia contra a ditadura militar. Então, da esquerda para a direita, você tem aqui o Leonel Brizola, que foi o líder da campanha para a legalidade, para que o João Goulart voltasse para o Brasil e assumisse o governo. Ulisses Guimarães, o grande líder da campanha das diretas já e principalmente o presidente do Congresso à época em que o Brasil votou a Constituição de 1888. Tancredo Neves, o presidente que ganhou a eleição indireta, mas que infelizmente não assumiu porque morreu pouco tempo depois. E jovenzinho aqui, né, mas já uma figura importante, universitária e principalmente na política, Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido, naquela época, candidato a prefeito de São Paulo e perdeu a eleição pro Jânio Quadros, né, que era uma figura mais ligada a uma política mais antiga do Brasil, então um político ainda inexperiente, mas nessa época o Fernando Henrique já era muito famoso no meio acadêmico. Ele tem um trabalho muito sólido nas ciências sociais, na sociologia, e conseguiu transportar todo esse capital acadêmico para a política, não à toa conseguiu ser inclusive presidente da República. Então essa foto simboliza um pouco a luta pelas diretas já, o fim da ditadura militar e o início daquilo que seria o pluripartidarismo no Brasil com as disputas políticas que iriam posteriormente. Vamos para a nossa segunda situação problema. Práticas da ditadura
que ainda estão presentes na sociedade. Em julho de 2013, o pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, desapareceu após ser levado por policiais militares à sede da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, para prestar esclarecimentos. Então, olha que interessante, eu estou colocando uma reportagem de 2013. 2013, já tinha passado vários anos pós 1985, 85, 95, 2005, 2015, quase 30 anos depois do fim da ditadura militar. Mesmo assim, você tinha ali um contexto parecido, porque é uma pessoa pobre, humilde, morador de uma favela, né, um trabalhador, um pedreiro, e que foi preso para prestar esclarecimentos e sumiu, desapareceu. Vamos ao quadro entender mais como aconteceu essa história. Dimas Antônio Casemiro, 25 anos de idade, desapareceu em 17 de janeiro de 71 após cair numa emboscada armada pelas forças de segurança em São Paulo. De acordo com a versão oficial do regime militar, ele teria morrido atingido por um disparo de arma de fogo, após ter resistido à voz de prisão dada por agentes do Estado. Entretanto, o seu corpo nunca foi devolvido para sua família para que pudesse ser sepultado. Uma coisa que a gente estuda muito na história são as continuidades e rupturas. O que isso significa? O que permanece igual ao longo do tempo e o que muda? A gente pode falar que houve uma mudança no regime político do Brasil de 85 para 2013. Saímos de uma ditadura e entramos numa democracia. Mas, infelizmente, você tem uma continuidade, que é uma ação violenta, truculenta de forças policiais, de forças militares que estão lá para proteger os cidadãos. Não quero dizer de maneira nenhuma que isso é algo institucionalizado. Você tem bons profissionais em várias áreas, mas essa cultura do autoritarismo ela ainda permanece. Óbvio que na ditadura militar era muito mais forte, mas infelizmente ela ainda existe. Se eu tirasse as datas ali e lesse para vocês, né, que a pessoa foi presa e desapareceu, sumiram com o corpo, a gente não consegue identificar a data. A gente tem a data pelo contexto, mas o fato ele é o mesmo, tanto em 1970 e pouco quanto em 2013. E essa continuidade histórica demonstra um problema da nossa sociedade que infelizmente ainda não foi sanado. Voltando ao quadro. Entender de que maneira se deu o processo de abertura política do Brasil é essencial para questionarmos leis como o da anistia, que libertou presos políticos e inocentou torturadores. Além disso, permite levantar questões sobre os legados do militarismo no país, como do desaparecimento de pessoas sem uma explicação oficial do governo ou das forças de segurança. É uma continuidade histórica que não deveria ocorrer de maneira nenhuma. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação. A questão é a seguinte: como podemos superar os legados do militarismo rumo a uma democracia plena? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa questão, talvez uma democracia plena seja uma utopia, seja algo inalcançável. Mas para a gente superar as marcas do militarismo, uma das coisas mais importantes é olhar para esse período, estudar esse período, discutir sobre ele, não fingir que ele não existiu, né? Uma das funções do historiador, né, segundo o Mark Bloch nos ensinou, é fazer as pessoas lembrarem daquilo que elas querem esquecer. Então a gente tem esse legado e tem essa importância. Um exemplo muito grande tem relação com o nazismo e os campos de concentração da Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Eles não destruíram os campos de concentração e construíram uma estrada em cima ou um monumento. Eles transformaram esses campos de concentração em lugares de memória, onde os estudantes, as pessoas vão a esse lugar, entender o que aconteceu, entender quais são as origens desse autoritarismo e o que acontece quando esse autoritarismo ele ganha aí uma projeção exponencial muito grande no país. Então, para superar a ditadura militar, a gente não pode esquecê-la. A gente tem que relembrar, estudar, discutir, para que essa página da história do Brasil seja definitivamente reestruturada e um conceito aí psicológico, para melhor dizer, ressignificada. A gente não vai esquecer, a gente não deve esquecer. A gente deve aprender com esses erros do passado, ressignificá-los para construir uma república, uma democracia mais a contento. Recapitulando, né, os principais pontos da nossa aula de hoje, como sempre aí eu faço em 3 partes. Na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre o estabelecimento do regime militar. Então a gente falou como que foi a transição para o final aí do governo João Goulart e nos atentamos na figura dos atos institucionais e dos primeiros presidentes militares que governaram o Brasil, como o presidente Castelo Branco que era um dos de transição, vamos colocar assim. Na segunda parte da nossa aula, nós falamos sobre os jogos do poder e as divisões dentro da ditadura militar, o grupo da chamada linha dura contra o grupo da chamada Sorbonne, e falamos dos quais presidentes tinham relação com cada uma dessas instituições, ao mesmo tempo em que entendemos como nos governos de Costa e Silva e Médici, a ditadura teve uma escalada autoritária para os anos de chumbo, que contraditoriamente foram os anos do milagre econômico. E finalizamos a aula com a abertura lenta, gradual e segura, que começa com o presidente Geisel e termina com o presidente Figueiredo. Essa abertura lenta, gradual e segura é marcada pelo pela lei da anistia, que foi uma lei que permitiu que os presos, os exilados políticos voltassem ao Brasil, que as pessoas que tinham sido presas durante a ditadura pudessem voltar aos seus lares, mas que também anistiou torturadores. Então uma lei bastante complexa e que acabou por ter um efeito positivo e negativo nessa distensão política, nessa reabertura política. Espero ter contribuído, ajudado, né, nas discussões relativas à nossa aula, ao regime militar, à ditadura. Faço votos para que você não fique preso só na aula, estude, busque artigos, busque mais informações para que a sua formação seja cada vez melhor e mais completa. Me despeço agora, desejo bons estudos a você e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus é mais um sábado. Até aqui, a palavra é gratidão.